um outro assunto. Final de semana foi marcado por uma troca de farpas entre o senador Major Olímpio, do PSL, e o vereador pelo Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, do PSC, um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro. Pelo Twitter, Carlos Bolsonaro chamou o Major Olímpio de bobo da corte e reproduziu uma fala do senador que havia criticado a atuação dos filhos do presidente. Em uma das falas mais ásperas, em resposta, o senador Major Olímpio chamou o vereador de moleque. E, para a gente tratar desse assunto, estamos recebendo aqui no nosso estúdio o senador Major Olímpio, do PSL. Como vai, senador? Boa tarde, obrigado pela visita, prazer tê-lo aqui. Muito boa tarde a todos do 3 em 1, a milhões de pessoas que acompanham pela rádio e pela internet. Agradeço a oportunidade de poder prestar contas, já que sou senador por São Paulo. Exatamente, né, senador? Queria saber do senhor, a que o senhor atribui essa desavença com Carlos Bolsonaro, esse mal-estar com os filhos do presidente? Olha, de forma muito triste para mim, tudo se iniciou a partir de um momento que tanto eu quanto a Soraya Selma ainda senadora no PSL, fomos cobrados muito duramente pelo Flávio Bolsonaro porque estávamos assinando a CPI Lava Togas. E aí isso desencadeou um processo de fissura. Eu disse, para mim acabou, não tem conversa, e continua sem conversa. E a Selma nem suportou a situação e disse, olha, eu não vou me prestar a esse tipo de agressão verbal, e foi embora do partido. E logicamente já ficou uma fissura com isso. Eu também fiz comentários em relação à implosão do PSL aqui no estado de São Paulo. Eu passei a presidência do partido para o Eduardo, que era meu vice-presidente, em 25 de abril, e tenho assistido as pessoas sendo arrancadas das executivas municipais, num pressuposto que não seriam conservadores o suficiente para estarem dirigindo o PSL dos municípios. E um afastamento sem avisar ninguém, de uma forma muito covarde, sem olhar nos olhos das pessoas e dar a motivação da saída, simplesmente com publicações. E isso, logicamente, aborrece a todos nós do PSL. E isso deve ter desandado, possivelmente no Carlos, um espírito de defesa em relação às minhas manifestações sobre condutas com os parlamentares, um do Rio de Janeiro, outro daqui, porque eu já disse, para mim é muito bem claro isso. Para mim, nem partido, nem governo, nós não temos monarquia ainda aqui, não temos filhos príncipes de jeito nenhum. É filiado como eu vou tratar com todo o respeito, mas na hora de dizer que não concordo, não estou nem aí, se seja filho, não tem essa conversa. E acabou saindo para esse quadro de maiores hostilidades, né? O Carlos inicialmente disse que eu chorei numa visita na UTI com o pai dele no Einstein. É verdade. Chorei como chorei em outros momentos de preocupação e desespero pela saúde de um amigo. E não vejo isso como demérito, não. E depois da postura de ser um bobo da corte, realmente em muitas situações eu me sinto, porque eu sou o cara que mais defende o governo e o Jair Bolsonaro no Congresso. Então, muitas vezes a gente fica parecendo realmente o bobo da corte. Nisso eu tenho que dizer que, muito embora reconhecendo que não haja corte no Brasil ainda, não haja essa questão de sucessão hereditária de poder, eu votei, apoiei, continuo apoiando o presidente Jair Bolsonaro. Mas isso já deu os dissabores suficientes. O dissabor maior, ele acaba sendo de caráter pessoal, né? Então, e não político. É uma coisa muito triste e lamentável tudo isso que se passou. Próxima pergunta, Josias de Souza. Você, Josias. Senador, o ex-ministro Gustavo Bebiano, ele teve atritos com o Carlos Bolsonaro e rodou, perdeu o cargo de ministro palaciano. O general Santos Cruz, amigo de 3 décadas do presidente Bolsonaro,
também se confrontou com Carlos Bolsonaro e com o guru da família Bolsonaro, o Olavo de Carvalho, e teve a cabeça levada à bandeja. Era ministro, também perdeu o cargo. Silenciaram, de alguma maneira, o vice-presidente Hamilton Mourão pelas mesmas razões. Mourão dava uma entrevista atrás da outra, hoje ele está um vice-presidente muito mais comedido. O que eu quero dizer é o seguinte: todo mundo que se confronta com esse núcleo familiar ou com o Olavo de Carvalho, o presidente acaba tomando o partido dos filhos. O senhor não receia que agora esta sua amizade com o presidente Bolsonaro e essa lealdade que o senhor mantém ao presidente, ela fique comprometida? O presidente não tende a tomar as dores dos seus filhos também nessa rusga que o senhor mantém agora com Carlos Bolsonaro e com Eduardo Bolsonaro? Olha, Josias, eu farei de tudo para que não se confundam as coisas, mas eu estou já velho, de cabelo branco, para poder ficar me submetendo a algumas situações e que possam se confrontar com o que eu imagino da vida, dos posicionamentos em relação às coisas. Então, eu espero que o presidente não confunda as coisas. Eu não vou confundir, eu vou continuar defendendo, apoiando. Ele é um cara correto, é um cara humilde, quer o melhor para o Brasil, mas aí eu não posso responder por ele. E também não mudo um segundo no meu posicionamento por receio em relação a isso. Se ministros foram retirados e se pessoas acabaram sendo desconsiderados porque entraram na linha de tiro dos filhos, eu lamento muito, mas as minhas obrigações eu vou fazer, como o presidente cumpre as dele. Se isso gerar um estremecimento de ordem pessoal maior, paciência, mas eu não vou deixar de dizer e não vou deixar de agir no que eu vejo que não está correto. Rodrigo Constantino. Boa tarde, senador. Eu queria ir na linha do Josias também, porque o senhor mesmo gravou um vídeo hoje ainda chamando o presidente de mito, dando apoio ao governo e tentando separar a questão dos filhos, né? Inclusive chegou ali a falar sugerir que o Carlos pudesse buscar algum tipo de tratamento psiquiátrico. E nessa linha, eu acho que a gente muitas vezes fica achando que é apenas uma coisa de um garoto desequilibrado nas redes sociais. E como o Josias lembrou, né, ministros já caíram por conta disso. O pai nunca vem a público criticar a postura do filho. Pelo contrário, muitas vezes ele vem endossar, dizer que deve a vitória dele a essa militância coordenada pelo filho. Então, o que eu queria saber do senhor é o seguinte: esse método de postura radical dos filhos, do Eduardo e do Carlos, conta com aval, na sua opinião, do presidente? Ou é algo independente, é algo que eles praticam e o presidente apenas precisa engolir porque é família, é um assunto mais delicado? E a segunda questão é o seguinte: o Carlos, num desses tweets, ensinou que você não seria leal, seria um traidor, e aí cita lá que você frequentou a casa, usou telefone. Lealdade para a família Bolsonaro, ou pelos filhos Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, quer dizer lealdade ao pai, à figura do pai, ou a princípios? Porque o senhor, a princípio, continua mantendo a fidelidade aí, tanto ao governo como às bandeiras do governo, certo? Bom, eu não quero entrar num juízo de valor em relação aos valores ou às manifestações do Carlos. Eu até fui chamado de forma muito própria atenção por algumas pessoas depois que eu postei na internet falando que o problema era psiquiátrico, porque pessoas me disseram: olha, não dê o título de doença, porque senão tudo está justificado como doença. Então, eu vejo que as manifestações são muito agudas, não consigo dizer ou afirmar, mas eu vejo o presidente com o coração que ele já tem com as pessoas e tem como pai, nessa tendência de acompanhar o posicionamento deles, e muitas vezes isso tem desgastado demais o presidente, mas aí é um juízo de valor dele. Não me considero em nenhum momento traindo o presidente Bolsonaro, os nossos princípios,
Quero só lembrar que os nossos princípios, logicamente a maior força política disparadamente do partido é o presidente Bolsonaro, daí eu dizer e tentar nesse momento fazer com que haja convergência de ideias, respeito mútuo e que o presidente fique no PSL. E mais que não necessariamente alguns que o seguem também o PSL queira que fique nesse momento nos seus quadros. Então, só para dizer, eu não vou tentar fazer ilações sobre o que pensa A, B ou C, ou como é que pensa o presidente. Eu só lamento que isso esteja ainda acontecendo e com desdobramentos, mas reafirmando a você, reafirmando a todos, eu tenho compromissos com os ideais, tenho um compromisso de ordem pessoal ao Jair Bolsonaro, só sou senador por conta dele ter convidado para ir para um partido com ele e eu ter aceito. Tentei ajudar modestamente o pouco que consegui, mas fiz força permanentemente, continuo fazendo, faço uma defesa permanente do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, em todas as circunstâncias. Não escolho a circunstância mais ou menos palatável, não, e pretendo assim continuar. As interpretações de quem quer que seja, se isso é lealdade ou não, eu só espero que o presidente, dentro do seu raciocínio, possa interpretar os gestos de lealdade que eu faço e vejo muita gente fazendo em defesa dele, em defesa do governo o tempo todo. Martim. Senador, eu queria saber o que o senhor acha da questão, da observação que fazem a respeito do uso de dinheiro público para financiar a Convenção de Ação Conservadora que aconteceu no último final de semana e que tudo indica que foi uma espécie de, vamos dizer assim, celebração de Eduardo Bolsonaro. Olha, todo mundo já conhece um pouco as minhas posições. Eu, por exemplo, Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o Fundão. Eu sou contrário a ele, não usei na campanha, como o Jair Bolsonaro também não usou, sou contrário. Tomei conhecimento da cúpula conservadora das Américas e depois tomei conhecimento pela imprensa que os recursos foram pela Fundação Índigo. A Fundação Índigo é a fundação do PSL. Então, uma parcela de recursos do fundo eleitoral, ela obrigatoriamente tem que ser investido numa fundação que todos os partidos têm, para fomentar a cultura, para fomentar cursos de formação partidária. É para isso que se presta o fundo, né? E eu não sei exatamente os valores que foram gastos para esse evento. Eu sei que foi um evento suntuoso, entendeu? Não acho que possa ter sido bom uso de recurso público, porque, repito, é recurso público, tá? Se no passado alguns partidos políticos ou governos usava também recursos de partido, recursos de apoiamento para eventos, para encher auditórios em Brasília, com patrocínio da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, e eu achava reprovável, vou continuar achando reprovável se só mudou a destinação do recurso público, ele passa a ser usado o recurso público do PSL.
e me parece que passou de R$1 milhão esse Isso. valor, Segundo o antagonista, 1,1 milhão, um valor exorbitante, desproposital, um desrespeito ao dinheiro público. Bom, deixa eu tratar de um outro assunto aqui, senador. O governador de São Paulo, João Dória, na sexta-feira passada participou aqui em São Paulo de um evento, era uma formatura de policiais militares, e durante esse evento ele foi vaiado pela plateia, pelas pessoas que assistiam à formatura, principalmente amigos e parentes dos policiais que estavam se formando. O presidente Jair Bolsonaro estava também, e ao contrário, Bolsonaro foi bastante aplaudido pelas famílias. E hoje o governador João Dória foi questionado sobre essas vaias que ele recebeu na sexta-feira e ele acusou o senhor de ter incentivado as vaias. A gente tem aqui a fala do governador, na sequência eu quero ouvi-lo. Vamos lá. Vaia orquestrada, para mim, não tem nenhum valor. O nosso Olímpio, assim como o tal Major Meca e o Gil Diniz, montaram uma operação com um conjunto de pessoas com o objetivo exatamente de criar constrangimentos ao governador de São Paulo. Aliás, como já fez o dito Major Olímpio, outras vezes com o ex-governador Geraldo Alckmin. Eu presenciei isso 2 vezes como prefeito da cidade de São Paulo, o mesmo Olímpio orquestrando vaias de algumas pessoas, não de todas e nem da maioria, para o então governador Geraldo Alckmin. É lamentável que um senador da República haja como um ativista de rua, proporcionando um péssimo espetáculo. E aí, senador, procede o que disse o governador? O senhor orquestrou as vaias contra ele? Não é necessário. Ele levou a vaia do AMB inteiro exatamente porque ele não cumpre os compromissos dele e ele se esquece muito rápido dos compromissos. Em relação à segurança pública, não adianta fazer propaganda dizendo que tem uma legião de robocops, uma propaganda com muitos carros, viatura, helicópteros. Isso não engana mais ninguém, isso é embuste. E ali não houve necessidade de se fazer orquestração, foi uma coisa espontânea. E ele ainda diz o nosso Olímpio, alto lá, não sou nada dele. Não tem nosso essa conversa não, de dizer que me posiciono como um ativista de rua, mas eu sou um ativista da sociedade. Tive mais de 9 milhões de votos para ser uma voz por São Paulo. E vou fazer isso. Com relação ao Geraldo Alckmin, eu não apresentei ao Dória ainda, mas vou apresentar logo em breve o meu sonzinho de feira, que eu puxava sozinho em manifestações e realmente ia dizer ao Geraldo Alckmin que ele não cumpriu os compromissos dele como governador com a população, principalmente com a segurança pública, os policiais civis, militares, com os agentes penitenciários, agentes de escolta e vigilância. E não tenha dúvida, comigo não tem essa conversa mole, não tem mimimi, não vem pra cá tentar me desqualificar, porque eu não vou sair da minha missão. E comigo não tem conversa mole em relação a essas coisas. Então, só dizer ao Dória, ele ainda citou ali o Gil Diniz, o Meca, o Coronel Tadeu, eram pessoas que estavam ali assistindo a formatura comigo e não precisou, não. Agora, o aplauso ao Jair Bolsonaro pelo que ele representa em relação à segurança pública, à família policial, nós tínhamos lá 800 sargentos se formando, foi uma coisa emocionante. Agora, para o Dória, ele deve ter só sentido, ele precisa arrumar um responsável, ele sempre precisa pegar algum responsável. E eu vou dar essa condição para ele. Muito brevemente, eu vou começar a estar nos eventos públicos quando ele tiver, e ele vai ter que me encarar. O Geraldo Alckmin achou que era o dono do estado de São Paulo, ia ser o dono do Brasil, e eu comecei com o sonzinho sozinho ali, ó, com o Tadeu, com o Gil, com o Meca, com mais algumas pessoas. E o Geraldo Alckmin acabou a eleição presidencial com 4% de aumento, de 4% de votos no Brasil. E é isso que nós vamos dar ao Dória, 4%. Pode esperar, Dória. Vai ser o ativista de rua mesmo que vai fazer com que você chegue nos merecidos 4% de votos. Próxima pergunta, Josias de Souza. Josias. Senador, eu queria lhe perguntar, eu tenho notado que o senhor preserva sempre o presidente Bolsonaro nas suas manifestações. Mas a minha pergunta é se acha mesmo possível resguardar o presidente. O presidente Bolsonaro cobra transparência do PSL, mas apoia o filho dele na estratégia, o Flávio Bolsonaro,
na estratégia de travar as investigações contra ele, que correm lá no Rio de Janeiro, por meio de liminares do Dias Toffoli e do Gilmar Mendes, que seria matéria-prima para a CPI que o senhor defende lá, da Lava Toga. O presidente pede auditoria nas contas do PSL, mas passa a mão na cabeça ali do filho Eduardo Bolsonaro, que gasta mais de R$1 milhão num encontro em São Paulo. O senhor defende a unidade do PSL. O presidente cria, do nada, uma crise com o seu próprio partido. No instante em que ele devia estruturar o partido, ele tem 100% do apoio dos congressistas do PSL e aí se une a um grupo de 2 dezenas de parlamentares. Qual é a lógica disso, senador? Por que o senhor preserva o presidente diante desse quadro? Exatamente porque eu acredito, Josias, no presidente Bolsonaro, nos ideais dele, quando ele começou a se mobilizar, e era motivo até de gozação quando ele dizia: vou disputar a presidência da República, haja visto não ter partido, não ter estrutura, mas no momento em que ele empunhou a bandeira, primeiro, do combate à corrupção e depois do enfrentamento da criminalidade, que foram as 2 bandeiras que mais empolgaram a população brasileira, sem a menor dúvida, nós abraçamos a causa junto, eu e tantos outros, e continuamos abraçados à causa, porque eu tenho certeza que os ideais do presidente não mudam e não mudaram. Se em alguns momentos, e aí dentro de toda a tensão, de todo o quadro político, de todas as pressões que existem, nós temos que acreditar que a política ela deve ser encabeçada sempre pelo diálogo construtivo para se buscar saídas harmoniosas. Realmente nós temos um cenário hoje difícil dentro do PSL. Vai dizer, olha, mas você continua dando uma de bombeiro. Nós vamos tentar minimizar os efeitos e as dores que são provocadas nesse tipo de debate, nesse tipo de fissura que ganha até a opinião pública. Eu até cheguei a fazer uma brincadeira, que eu disse que quando me perguntaram nos primeiros momentos se o presidente iria sair do PSL, eu disse, é a mesma coisa que alguém morar sozinho e fugir de casa, porque a casa é dele. O presidente acordou com 53 deputados do PSL, fiéis, 100% fiéis, que em todas as votações votam com ele. E de repente, por essa tentativa aí de alguns no entorno do presidente de fazerem uma implosão da direção nacional do partido, ou uma ocupação, ele terminou o dia com 19 deputados com ele dentro desse processo. Então, nesse momento, nós queremos primeiro minimizar essa situação do lá e cá. As posições do Jair Bolsonaro são 100% convergentes com as posições do PSL. Repito, o PSL não existiria hoje como um partido grande com 53 parlamentares, elegeu 52, hoje tem 53, sem a figura do Jair Bolsonaro, que é a nossa figura maior, e ele que conquistou mais de 57 milhões de votos. Mas, por outro lado, não existiria o presidente Bolsonaro, porque o único partido a fazer o que fez, nenhum outro partido fez o que o Bivar e a Executiva Nacional do PSL fizeram para o Jair Bolsonaro e para nós que estávamos acompanhando o Bolsonaro nesse processo. O Bivar se afastou toda a executiva e permitiu que o Bolsonaro colocasse uma Executiva Nacional provisória, dando 100% a garantia que ele teria a legenda para sair candidato, porque o nosso medo maior é que todas as outras legendas que nós conversamos pudesse esquecer esse compromisso e na hora da convenção simplesmente dizer, olha, nós não temos candidatura presidencial. Então, eles se completam. Jair Bolsonaro e o Luciano Bivar se completam. Então, nós temos que buscar essa união, desfazer o mal-entendido. Logicamente, foi muito agudo para o Bivar, para todos nós, receber uma notificação assinada por esses parlamentares
mas o senador, filho do presidente e do próprio presidente, questionando a prestação de contas do PSL. Isso realmente mais nos entristeceu do que enfureceu. Perfeito. O sentimento é de tristeza. Ok, nós agradecemos então a visita do senador Major Olímpio do PSL aqui de São Paulo. Obrigado pela entrevista, senador, pela vinda aqui aos nossos Eu que agradeço estúdios. a oportunidade e parabéns aí pela audiência. A gente é que agradece.